Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e após a vinheta, um resumão sobre carboidrato. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Muito bem, pessoal, vamos lá. Dentro de bioquímica, nós estudamos os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Inorgânicos é água e sais minerais. E os compostos orgânicos serão proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos. Então, para você englobar toda a bioquímica, tem que estudar tudo isso. Não dá para fugir. E como eu falei para vocês, então, os carboidratos são orgânicos e estas moléculas são formadas pelos seguintes átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio. É basicamente isso, tá, pessoal? No entanto, alguns carboidratos especiais podem possuir também nitrogênio, fósforo e enxofre. Se liga que quando a gente fala de carboidrato, é a mesma coisa que está falando de açúcar. Então, açúcar e carboidrato, dentro da bioquímica, são sinônimos, ou ainda tu pode chamar de hidrato de carbono. É claro que a gente, no dia a dia, associa açúcar ao açúcar refinado, esse açúcar de cozinha. Só que dentro de bioquímica é a mesma coisa. Então, se pegar falar carboidrato ou açúcar, são sinônimos. Tranquilo? E quais são as funções dos açúcares, as funções dos carboidratos? Principalmente energética, mas também pode ser de função estrutural. Por exemplo, para nós, tô cansado, tô com fome, estômago roncando, aí tu come um pãozinho, toma um leitinho, uma pizza. Ali é puro, claro, além das gorduras que vem junto, vem muito carboidrato, vem muito açúcar. E essa é a primeira fonte de energia, então tu vai ficar energético. Por quê? Você vai pegar aquele, por exemplo, como uma batata, o amido, você vai digerir o amido vai ser transformado em maltose, tu vai quebrar a maltose, vai ficar só a glicose entra na tua célula, tu põe o gás oxigênio para dentro e faz o quê? Respiração celular para produzir energia. A energia que a gente chama de ATP. Então a gente usa a glicose, quebra essa glicose dentro das nossas células, da nossa mitocôndria, para produzir a energia, ATP, e ficar vivendo assim, vai caminhando pelas nossas lindas cidades. Só que então, função energética principal. No entanto, como eu falei para vocês, pode ter função estrutural. Aí tu pensa num besouro, num inseto, o inseto caminhando. Pô, ele é duro, né? Porque ele tem um esqueleto externo, a gente chama de exoesqueleto. E esse exoesqueleto é formado por açúcar, então tem também a função estrutural, é um tipo de carboidrato que eu já vou falar para vocês. E agora sim, começam as coisas chatas, né? Porque você tem que classificar para entender. Então tem três grupos grandes de carboidratos. Nós chamamos de monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Te liga, polissacarídeos são açúcares gigantes, açúcares constituídos por várias moleculinhas de açúcares menores, então fica moléculas de açúcares gigantescas. Claro, estamos falando ainda de coisa bioquímica, coisa pequenininha, mas é gigante, tá? Quando você fala de oligosacarídeos, são açúcares pequenos, então oligo seria poucos. Tá? Um pouquinho. E tem os monossacarídeos, já está falando mono, são os açúcares simples. Então é uma molécula, pega uma única molécula de açúcar, monossacarídeo. Tu junta, tu já tem o oligosacarídeo. Tu junta várias dessas moléculas simples, você tem polissacarídeos. Bom, dito isso, entendendo isso, vamos estudar cada uma delas. Primeiro, os monossacarídeos, que são os açúcares simples formados por uma molécula de carbono, né? Por isso que a gente chama de, fala assim, açúcar simples. Se tu quebrar um monossacarídeo, deixou de ser açúcar. Tá? Tanto é que não sofre hidrólise, ou seja, na presença da água não vai ser quebrado como um disacarídeo, obviamente com ação de enzimas ele também vai ser quebrado, um monossacarídeo não. É claro que uma glicose vai ser quebrada numa respiração celular, mas é um outro processo bioquímico lá. E um monossacarídeo, pega o bizu, vai ter sempre de 3 a 7 carbonos. Pode ter 2? Não. Pode ter 8? Não. De 3 a 7. E aí nós temos uma formulinha geral. Lembra que eu disse que os átomos são carbono, hidrogênio e oxigênio? Então olha a fórmula, CnH2nOn. Isso é a fórmula geral, grava aí. Onde o N é variável. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, portanto, estão em função do número N ali. Te liga que o N é o número de carbonos, basicamente. Então, se eu chegar para vocês e falar que tem 3 carbonos, você substitui o N por 3. Então fica C3H, 2 vezes 3, 6, O3. Então fica C3H6O3. Agora vamos lá para os que interessam. Os mais importantes ou tem 5 carbonos ou tem 6 carbonos. Tá? Então, se você falar aqui que tem 5 carbonos, C5, H2 vezes 5 dá 10 e O5. Portanto, fica isso aqui, C5, H10O5. Isso aqui, por ter 5 carboninhos, nós chamamos de pentose. Certo? E, por exemplo, temos 2 que temos que ter na nossa mente aí, que são a
ribose, são o açúcar ribose, e a desoxirribose. Lembrem lá dos ácidos nucleicos. A ribose é o açúcar presente no RNA, enquanto que a desoxirribose é o açúcar presente na molécula do DNA. Então eu aconselho muito, depois dessa aula, vocês assistirem às aulas de ácidos nucleicos para ficar tudo tranquilinho, lá vocês vão se lembrar disso. E a outra são moléculas simples de carboidratos, de açúcares, né, com 6 carbonos. São as hexoses. E, portanto, se tem 6 carbonos, ó, o N é 6, 6 vezes 2 vai dar 12, e o N aqui tu repete 6. Então fica C6H12O6, hexose. E, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose. São os açúcares mais, assim, que a gente mais fala no dia a dia. Esses aqui sim vão ter funções importantes. Estão no nosso alimento, presente no nosso alimento. Claro que a ribose, desoxirribose, está comendo alimento, está comendo DNA, está comendo DNA, o RNA está entrando tudo isso para ti. Mas esse aqui é o que a gente mais utiliza, sobretudo a glicose. Olha que louco, né? Enfim, aí se fosse 3 carbonos, se 5 é pentose, 3 é triose, 4 é tetrose, pentose, hexose e com 7 seria heptose, tá bom? Mas o importante que você tem que saber dos monossacarídeos é essas 2 pentoses e essas 3 hexoses, tá? Tudo isso aqui, então, monossacarídeo. Agora tu imagina que um monossacarídeo se juntou a outro monossacarídeo. Logo, você já tem um oligosacarídeo, que é constituído de 2 até 10 monossacarídeos juntos. Então, se tem 10 monossacarídeos, está na classificação de oligo. Passou de 10, chegou a 20, 100, 1000, você já tem um polissacarídeo, tá? É claro que essa classificação, de acordo com autores, pode mudar, pode falar que é de 2 a 20, tá? Mas enfim, é oligo, é pouco. Tranquilo? Muito bem. E um açúcar, um monossacarídeo, se junta a outro pela ligação glicosídica. E nessa ligação depende da água. Então, olha só, juntou, sai uma moléculinha de água. Para quebrar, a hidrólise, né, vai precisar da molécula de água para desfazer aquela ligação, certo? E aí tem algumas classificações. Disacarídeos, 2 monossacarídeos. 1 mais 1. Pum, você tem 2. Ou seja, monossacarídeo mais monossacarídeo, disacarídeo. Seria, portanto, o oligosacarídeo menorzinho, 2 simples, 2 monossacarídeos formam um oligo, né, de 2 apenas. 3, aí juntou um terceiro, você tem um trissacarídeo. E assim por diante. Isso aqui é pouco importante, tá, pessoal? O que é importante você saber dentro dos oligosacarídeos, tá? É isso aqui, ó. Os importantes são alguns, principalmente 3 disacarídeos. São eles: sacarose, lactose e maltose. Isso aqui cai direto, tá, pessoal? Então preste atenção. A sacarose é o açúcar refinado, esse açúcar de cozinha. Porque aquele branquinho, né? Te liga que a sacarose é muito doce justamente por causa da frutose. O que é a frutose? A frutose está aqui, ó. É um monossacarídeo. Isso aqui é um monossacarídeo com 6 carboninhos. Então, quando a gente pega a sacarose, é a união de uma frutose, que aqui está, mais uma glicose. Então, juntou glicose mais frutose, uá, você tem a sacarose, tá bom? Então, disacarídeo, quando a gente come esse açúcar, a gente quebra essa ligação, e você vai aproveitar essas moléculas aí para o teu corpo. O outro é o açúcar do leite, que a gente chama, né? O açúcar do leite é a lactose. Moçada, pessoal, tem intolerância à lactose. Por quê? Pensa nos mamíferos. Mamífero é para tomar leite nos primeiros meses ou poucos anos de vida. Depois não bebe mais. Eu, nego velho, adulto, faço meu leitinho, pai, tomo. Eu tomo. Eu não tenho intolerância à lactose. Portanto, eu consigo fazer a quebra dessa ligação. Porque a lactose é a união entre a galactose e a glicose. Então, pegou essa aqui, uniu, formou a lactose. Mas claro que para quebrar isso aqui, precisa de uma enzima. Os bebês produzem muito bem, os adultos nem tanto. Se você é intolerante à lactose, significa que essa tua enzima não faça a quebra muito bem. E aí te dá aquele, né, enfim, ou até umas travas, às vezes, né, depende do teu tipo de intolerância, que é muito, muito, muito comum e tem vários níveis, tá? Então, açúcar do leite. E a maltose é um disacarídeo formado por glicose mais glicose, vai encontrar em massas, em pão, porque a maltose, pessoal, por ser glicose mais glicose, vai ser um produto da quebra do amido, por exemplo, que eu já vou falar para vocês. Veja, muito bem. Tá? Fechou aqui, então, os 3 oligosacarídeos que são importantes de saber para o vestibular, são 3 disacarídeos. Tranquilo, né? Muito bem. Agora, os polissacarídeos, esse também é importante, tá? A gente estuda os monossacarídeos, aqui pouco cai até, mas agora isso aqui cai bastante, ó. Polissacarídeos importantes. Amido. O amido é o seguinte, tá? Primeiro, reserva de açúcar em plantas. Então, se tu come, sei lá, qualquer coisa que vem das plantas, o arroz, tá? Uma massa, fez uma batata, vem de planta,
O açúcar que está ali presente, ele é chamado de amido. E o amido nada mais é do que glicose, 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 glicose. Uma cadeia gigantesca de glicose. Inclusive, se tu macerar uma batatinha, botar no microscópio, tu vai ver uns granuzinhos assim de amido. Assim, aquilo é pura glicose. Então, quando tu põe na boca essa glicose, a amilase salivar, ou pitialina, repara, amilase salivar, quebra esse amido muito, transformando o amido em muitas e muitas e muitas maltoses. Porque maltose é glicose mais glicose. E aí essa maltose, no decorrer, vai ser quebrada para eliminar essa glicose. Tu vê? Aí tu tem que estudar fisiologia. Tá? Então, reserva de açúcares em plantas. Glicogênio é a reserva de açúcar em nós, em animais. Lembrando que a nossa reserva energética a longo prazo é a gordurinha. Os triglicerídeos lá, gordurinha nos nossos adipócitos. Agora nós temos uma reserva de açúcar para que a gente use nas próximas horas. É uma reserva para curto prazo, tá? Então não é amido, no caso dos animais é glicogênio, que também é glicose, 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 mas com uma variação na cadeia ali. A celulose, olha que interessante, forma a parede celular de plantas, também uma função estrutural. Então tu pega uma célula vegetal, quando a gente fala de celulose na parede celular, é um tipo de polissacarídeo, portanto é um tipo de açúcar, um tipo de carboidrato. E por fim aqui a quitina, como eu falei para vocês, forma o exoesqueleto, esqueleto externo de artrópodes no geral. Pensou em artrópode, um principal inseto. Então tá vendo uma mosca andando, tem o exoesqueleto, uma borboleta andando, né, voando, anda também. Aí tu vê lá um besouro, qualquer inseto, o esqueleto é externo e esse esqueleto é formado por açúcar. Aí vou comer para ver se é docinho. Não, moçada. O açúcar é adocicado. Quando o açúcar é docinho, ele vem principalmente por causa da frutose. Tá? Então não associe sempre açúcar a doce. Se tu comer uma massa, por exemplo, ela não é doce, embora seja açúcar. Então muitas vezes a gente associa açúcar, carboidratos a ser algo doce, não necessariamente. Quando tem o docinho ali, tem a frutose junto que dá esse gostinho, esse paladar do doce, tá? Então tudo isso aqui é polissacarídeo importante. Tem que saber o nome do polissacarídeo e a função, nome, função, nome, função, nome, função. Tá? E todos eles são derivados, né? São formados por glicose, muitas glicoses ou derivados de glicose, quando sofre pequenas variações também. Tranquilo, pessoal? Então, uma aula de resumo aqui. Se você quiser a aula completa, eu vou deixar o cardzinho aqui, que lá a gente explica com outros detalhes, outros exemplos. Aqui eu tentei correr, tentei correr. Então, uma aula resumida, eu resumo, mas bem completinho. No entanto, temos uma aula mais completa. E se tu quiser o completo do completo, para ser um super saiyajin da biologia, plataforma professorsamuelcunha.com.br. Lá nós temos toda a biologia, todinha, perfeitinha para vocês, com plano de estudo, com material. E aí o link vai estar aqui também. Se você quiser ser especialista em biologia, entrar para o time aqui do professor, te espero lá também. Certo, moçada? Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like felpudo, de comentar, professor, fiquei até o fim, até comi um pãozinho para ficar mais energético aqui, estudar, para mandar bem no Enem, nos vestibulares da vida, ou na prova do ensino fundamental, médio, faculdade, na vida, né, pessoal? Estamos juntos e até o próximo vídeo.